Boa noite, Igreja Presbiteriana de Fênix. Boa noite a você que está acompanhando conosco aí no Facebook, no YouTube. E também boa noite aos nossos colegas aí de bancada, presbítero Celso Tomé, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, presbítero Valdemir. Boa noite. E também boa noite os ouvintes aí, né, que estão conectados, irmãos, amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite, presbítero Valdemir. Boa noite, pastor. Boa noite, presbítero Celso, a igreja, aqueles que estão nos assistindo também. Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas, né, e de todos aqueles que nos acompanham aí. Seja todos muito bem-vindos e que Deus venha estar nos abençoando nesse estudo dessa noite. Muito bem, vamos orar antes de estar iniciando este estudo. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra para meditar, Senhor, nesse texto que vamos hoje estudar, que o teu Santo Espírito venha nos orientar e nos capacitar a entender a mensagem da tua palavra aos nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos estudar hoje Marcos 2, de 23 até o verso 12 do capítulo 3. E o tema hoje é Jesus, o servo que veio oferecer liberdade aos cativos. Jesus veio oferecer liberdade aos cativos. E o texto nos diz assim, do verso 23 em diante, do capítulo 2. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos ao lado do mar. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o lado do mar e seguiam da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia ao ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem.
pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Então, nós podemos observar em aulas passadas, em estudos passados, né, que os guardiões da lei na religião judaica, eles não davam trégua a Jesus. Estavam lá no momento em que Jesus liberava o perdão, quando nós falamos nos estudos passados, né? Quando ele liberava perdão aos arrependidos. Estavam lá também quando Jesus tratava com dignidade aos indignos. E agora, de novo, eles estão arrazoando com Jesus, pelo fato de Jesus conceder liberdade aos cativos no dia de sábado. Deus havia dado ao seu povo escolhido o sábado como sinal entre Deus e Israel, como se fosse uma aliança, né? Lá em Êxodo 31, de 12 a 17, está falando, né, que Deus estabeleceu, né, o sábado como um sinal entre ele e o Israel. Ele diz lá no verso 13, inclusive: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe darás certamente, e lhe dirás, certamente guardarás os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós e entre as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, é um sinal aqui entre Israel e Deus. Mas era uma exclusividade somente de Israel. Nenhuma outra nação teve esse privilégio que Israel teve. E quando Jesus começou a quebrar essa tradição do sábado, ele começou, então, a enfrentar oposição dos líderes judeus. Eu quero perguntar ao presbítero Valdenir, então, qual foi o problema da advertência dos fariseus a Jesus quando eles se opuseram aos discípulos de Jesus quando colhiam as espigas? Qual foi o problema da advertência dos fariseus a Jesus? Como o pastor falou, né? Sempre havia ali uma discussão ali, sempre os fariseus gerando uma oposição ou uma intriga, né, ao posicionamento de Jesus. E agora que eles fazem de novo aí, né, uma oposição aos discípulos por colher umas espigas no sábado, né? E então a advertência deles foi em relação a isso daí, chamar a atenção de Jesus, porque os discípulos estavam colhendo essas espigas no sábado, né? E Moisés, ao fazer a lei do sábado, né, não entrou em detalhes, mas os judeus, eles colocavam aí, muitas vezes, as tradições, né, em cima da lei de Deus, e eles estavam seguindo essas tradições, mas os fariseus, eles tinham um conhecimento muito superficial, né, das leis ali, e Jesus responde bem duro com eles ali, né? É como se fosse assim uma resposta para um checkmate, né? Vocês não lê? Vocês não leram? Vocês não conhecem como que foi com Moisés? Jesus relembra eles lá, né, que eles não estavam quebrando a lei. Porque lá em Deuteronômio, né, no capítulo 23, no versículo 25, fica claro, né, que a pessoa poderia entrar numa plantação para colher as espigas, né, para matar a sua fome. O que não poderia fazer era entrar fazendo uma colheita para poder vender ou para levar o cereal para casa. Mas entrar na lavoura ali
colher algumas espigas para seu próprio sustento, para matar a sua fome, não era problema, né? Mas os judeus, eles não estavam vendo dessa forma, eles queriam achar um problema ali, né? E queria questionar os discípulos ali, porque eles estavam trabalhando no sábado. Na verdade, eles não estavam trabalhando, né? Eu fico pensando assim, hoje muitas pessoas ali que plantam seus milhos ali, né? Se fosse naquela época, a pessoa poderia entrar na roça do vizinho e colher umas espigas ali para fazer um bolo, fazer um curau, sem problema nenhum, né? O que não poderia era entrar na roça do vizinho, com colhedeira, com um cesto, com carroça, né? Arrancar toda a produção, levar para casa, ou comercializar isso, né? Mas para matar a fome não era problema entrar. Então Jesus dá uma resposta para eles ali também, né? Porque eles não estavam conhecendo, como que era a lei. A lei dava essa permissão de pegar alguma coisa para comer, né? Apanhar algumas espigas para comer. Mas eles ali faziam uma oposição dura, né? Que eles estavam trabalhando no sábado, que não poderia fazer aquilo, estava transgredindo a lei, né? Então, essa advertência que os fariseus fazem ali a Jesus era simplesmente para tirar, né, para tirar Jesus do sério ali, né? Para dizer que o que ele estava fazendo era errado, né? No sábado jamais poderia colher umas espigas, mesmo que fosse para matar a fome, né? Mas Jesus fala para eles ali que eles não conheciam direito a lei de Moisés, não. Então, os fariseus ali, essa advertência ali é justamente para gerar um atrito, né? Que não poderia fazer nada ao sábado, né? Nem que fosse para comer, né? Então, presbítero Celso, de acordo com o verso 27 do capítulo 2, qual foi a explicação de Jesus para essas inversões de valores dos fariseus? Interessante, né? Jesus deixa bem claro aqui no verso 27, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Infelizmente, aqui a gente via que os fariseus estavam muito mais preocupados com o sábado do que com o homem, muito mais preocupados com o sábado do que com as pessoas, muito mais preocupado com o sábado do que fazer o bem. Ou seja, estando com fome, pela lei, segundo eles, não poderia ir lá pegar a espiga. As pessoas podiam morrer de fome, isso era mal, mas segundo eles era legal. Agora, matar a fome, que era um bem, isso não podia porque era ilegal. Interessante, né? Quer dizer, aí então entra Jesus com esse argumento, que o homem é prioridade e não o sábado. E Mateus, ele apresenta 3 argumentos de Jesus para defender os seus discípulos, como, por exemplo, o que fez o rei Davi, né? Está lá em Mateus capítulo 12, versos 2 e 3, né? Jesus vai defender os discípulos dizendo o seguinte, né? Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a eles e nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Olha só, né? Jesus está dizendo aí, se Davi fez isso, e Jesus não está condenando isso, por quê? Eles estavam com fome. Ainda, o que os sacerdotes faziam, né? Jesus vai dizer lá, ou não leste na lei que aos sábados, né, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Está lá em Mateus 12, 5 e 6, né?
E ainda Jesus utiliza outro, no texto, né, lá, o que Oséias disse, lá em Mateus 12, 7 e 8, Jesus vai repetir isso, né? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, nós vemos aqui 3 colocações de Cristo, mostrando que ele é superior ao sábado, de que nós temos o sábado não para ser submissos a ele, né? Mas para os romanos só interessava saber sobre o rei Davi, que eles tinham muita consideração, né? Para eles o que valia era isso. Se um rei e seus homens famintos receberam liberação para comer o pão sagrado do tabernáculo, né? Quanto mais o Senhor Jesus, né? Que é o Senhor do sábado, junto com os seus discípulos, né? Para que eles pudessem comer as espigas da seara. Então, vejam só, eles estavam tão preocupados aí com uma questão insignificante diante daquilo que Jesus estava fazendo. Davi transgrediu a lei de Moisés porque o pão da proposição era exclusivo do sacerdote. Mas os discípulos não, os discípulos de Jesus, eles transgrediram uma tradição humana apenas. Eles não transgrediram a lei de Moisés. E a gente vai ver, então, que por isso é que Jesus vai dizer que havia uma inversão de valores nos religiosos judeus, porque Deus estava muito, muito mais interessado em suprir a necessidade das pessoas do que preservar as tradições religiosas. Então, nós vemos aqui como eles inverteram os valores, muito mais preocupado com tradições religiosas do que a necessidade das pessoas. Muito bem. E aí a gente vê, presbítero Valdenir, que lá no verso 26 do capítulo 2, diz que como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Jesus está falando do sumo sacerdote Abiatar. Jesus se equivocou em chamar Abiatar de sacerdote, porque lá em Crônicas 18, 16, fala que era Abimeleque que era o sacerdote. Lá em 24, 6 de 1 Crônicas também está falando que Abimeleque, não Abiatar. Abiatar era o pai, né, de Abimeleque. E também em 1 Samuel 22, 20, está falando também essa mesma afirmação. Como é que podemos analisar essa questão aí? Se Jesus estava se equivocando, o que aconteceu? Na verdade, Jesus não estava... Jesus não se equivocou, né? Ele estava ali mostrando que era mais para referir a passagem, né, do Antigo Testamento, mais para fazer com que eles compreendessem o texto lá, né, compreendessem a história, como o presbítero Celso disse agora há pouco, né, era mais a história de Davi. Era melhor que eles compreendessem isso do que ao nome propriamente dito, né? Ele usa o nome ali porque tanto o pai, né, como o filho era conhecido por esses nomes aí, e Jesus não estava preocupado em dizer o nome ali do que tinha, quem é que estava, o que estava acontecendo, né? Mas a preocupação de Jesus ali era de fazer com que eles relembrassem da história lá do Antigo Testamento. E não ficar preso somente ali no nome, né? Se era... Porque os dois ali poderiam ser tanto o pai como o filho, poderia ser conhecido por esse mesmo nome, né? Então, Jesus não estava ali preocupado com os nomes, mas sim com o que tinha acontecido lá na história, né? Então, ele não
não fez não cometeu nenhum equívoco, não. Jesus simplesmente queria que eles relembrassem a história, mas para compreender, né? E não para citar exatamente só os nomes ali, né? De Abimeleque e Abiatar como pessoa, né? Mas assim é o que tinha realmente acontecido lá na história, né? Do Antigo Testamento. Eu citei isso porque muitas vezes, né, o que já foi falado anteriormente aqui, né, da oposição dos discípulos da oposição dos escribas em relação aos discípulos, né, colherem espigas, é essa mensagem principal, né? Mas aqueles que são críticos, que querem achar, né, coisas que se contradizem na palavra de Deus, eles podem pegar lá, Primeira Crônicas, nos textos que eu citei, e fazer uma comparação e dizer, ó, tá vendo? Ó, Jesus se equivocou aqui, né? Está colocando aqui Abiatar como sacerdote e, na verdade, é Abimeleque. Então, é uma coisa assim, parece insignificante, mas é bom deixar bem explicado, né? E como foi bem explicado, para evitar, né, de as pessoas pegar gancho aí para dizer que tem contradição, né? E é exatamente isso. Jesus estava mais preocupado com o fato e não com os nomes, né? E isso é importante a gente observar. Agora, já que vimos aí a questão da colher as espigas, vamos agora ver a oposição a Jesus em curar um homem que estava com a sua mão ressequida lá na sinagoga, né? Então, quero perguntar ao presbítero Valdenir, ao presbítero Celso, na sinagoga estava um homem de mão ressequida. Qual foi a atitude de Jesus diante dos seus inimigos? Outra situação aqui, né? E seria desnecessário por parte dos inimigos de Jesus ficar aí tentando criar tanta polêmica em torno de algo que não levava a nada, né? Nós vamos ver que lá em Lucas diz, né, que em outro sábado, em Lucas capítulo 6, verso 6, Jesus entra na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas, e seus opositores, né, opositores de Cristo ali, né, estavam esperando Jesus fazer a cura, né? Como nós vemos que em Marcos 3:2, né, eles estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de acusarem, né? Então nós vemos aqui a preocupação deles era tentar achar uma bondade de Jesus, mesmo que fosse bondade, mas se fosse no sábado, eles iam acusarem Jesus, né? E Jesus manda o homem vir no meio, e ele faz uma pergunta inquietante, né? Ele diz, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Né? Fazer o mal podia, tipo, deixar o homem de mão ressequida, manter ele ali com aquela mão naquela situação, né? Então, era lícito fazer o mal? Segundo ele, sim, ficar do jeito que está. Mas e fazer o bem, que era curar? Não, no sábado não pode. Olha a ideia deles, né? Então, Jesus faz essa pergunta, mas o que aconteceu? Eles ficaram em silêncio, emudecidos, né? Eles não responderam a Jesus. Jesus até poderia ter deixado para curar em outro momento, mas ele fez questão de desafiar aqueles legalistas ali que preferiam conservar as suas tradições ao invés de ver uma pessoa ser curada. É uma incoerência muito grande, mas era isso que eles estavam pensando. Se o mal atua em dia de sábado, por que é que o bem não tem o seu espaço no dia de sábado também? Veja o perigo das tradições. Aí nós vamos ver, né, como que as tradições elas cooperam para o mal e não para o bem. O homem de mão ressequida, coitado, ele estava ali, ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo entre Jesus e os seus opositores. Ele não estava nem aí. E Jesus apenas mandou ele estender a mão e ele obedeceu a Jesus e pronto.
ele nem se preocupou com outras questões. Muito bem. Então, a gente vê aí, presbítero Valdenir, que esses opositores a Jesus, eles vão se associar com os chamados herodianos, né? E se os fariseus não simpatizavam com os herodianos, por que eles se juntam a esse grupo de herodianos? Esse é um fato bem, bem curioso, né? Como que o mal procura fazer alguma coisa para se tornar ainda mais maléfico, né? Eles faziam de tudo. Eles estavam de tudo ali para derrubar Jesus, né? E os herodianos ali não era um partido religioso, mas era um grupo que simpatizava com Herodes, né? E mesmo os fariseus não gostando muito do governo de Herodes, né? Eles eram um pouco avesso aí ao governo de Herodes, obedecia, mas não gostava muito das suas ações, né? Mas como Jesus também era um inimigo de Herodes, os fariseus eles se juntam aos herodianos, né? Eles se juntam aos herodianos ali, que tinha ali uma simpatia por Herodes, para poder tramar, né, a própria morte de Jesus. Então, é curioso como que acontece isso, né? Eles procuravam, de alguma forma, fazer alguma coisa para derrubar realmente Jesus. Ele se alia a um inimigo também de Jesus para se poder fortalecer, né? Então, é interessante ali que a maldade estava tão presente nos seus corações, né? A vontade ali de tramar a morte de Jesus, que eles se juntam ali a um outro inimigo, né? Para fortalecer, aumentar a força deles, né? Vamos se juntar a mais um inimigo aqui, aí nós ficamos mais fortes, né? Então, eles preferiram se aliar com um inimigo, que também era inimigo de Jesus, para poder se fortalecer e tentar derrubar, né? Tramar a morte de Jesus. É o mal se associando ao mal também, né? É o mal, um abismo buscando um outro abismo para tentar se fortalecer, mas tudo com objetivos de tramar a própria morte de Jesus, né? Porque os herodianos também não era simpatizante de Cristo, né? E fazia de tudo, né? O próprio rei Herodes era um dos perseguidores ali também. Então, os fariseus falaram, vamos juntar com esse grupo aí que nós vamos se fortalecer e vamos derrubar, né? Vamos tramar a morte de Cristo, né? Muito bem, e daí então a gente vê que Jesus, vendo aquela trama maldosa de inimigos se juntando, né? Inimigos se juntando com inimigo para tramar a sua morte, e ele se ausenta do meio desse grupo, mas ele não consegue ficar livre da multidão. E aí eu pergunto ao presbítero Celso, qual o perigo que Jesus estava correndo em a multidão seguir Jesus? Ali do verso 12, do verso 7 até o verso 12, né? Vai falar que ele se retirou com seus discípulos para os lados do mar e seguia o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, vai enumerando ali de todas as partes, né? Qual que era esse perigo? Jesus, como conhecedor de todas as coisas, né? Ele sabia qual seria o momento exato de que a perseguição dos seus inimigos estaria causando realmente a morte dele, né? E, então, sabedor disso, Jesus, então, não tinha necessidade de ficar ali, porque o momento certo isso haveria de acontecer. Então, ele, conhecendo o coração ali dos seus arrazoadores,
ele simplesmente deixa os inimigos de lado e ele toma a iniciativa, então, de sair da presença deles e ir para outro lugar, né? Como diz aqui, né? Para o lado do mar. Então ele acabou saindo realmente da presença dos seus inimigos ali, mas não conseguiu se livrar da presença da multidão. Como o pastor perguntou, qual que é o perigo que Jesus corria, e multidão segui-lo, é que Jesus corria ali o risco de ser acusado de insurreição popular contra os romanos, né? Pelo fato de ele estar ali com a multidão e pregando o evangelho, né, as boas novas, o motivo pelo qual ele havia de vir ao mundo, né? Mas mesmo assim ele não deixou em nenhum momento de atender a todos, porque o objetivo de Jesus era trazer liberdade aos que estavam presos nas amarras do pecado. E ele veio para isso. E ele não deixou em nenhum momento de cumprir o seu ministério aqui na Terra. Então, Jesus, ele via esse movimento. E interessante que até os próprios demônios acabava clamando que ele era o Filho de Deus, né? E Jesus advertia severamente para que eles não expusessem a publicidade. Isso porque Jesus Cristo não precisa de demônio, não precisa de inimigos para proclamar o seu nome, né? É para isso que Deus estabeleceu a nós, servos dele, separados, escolhidos, já desde os discípulos lá, né? Para que pudessem estar anunciando Jesus como sendo o Filho de Deus. E, então, dessa forma, ele não precisava do testemunho de demônios a esse respeito. E cabe a nós dar continuidade a essa proclamação de anunciar Jesus como Filho de Deus, como aquele que se fez homem, veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está aos céus, né, ao lado do Pai. Portanto, nós vemos aqui que, por mais que ele corresse perigo, ele não deixou de fazer a sua obra, porque o momento certo em que ele haveria de morrer, ele sabia qual seria. Então, em nenhum momento, então, ele vai deixar de proclamar o nome, o evangelho, salvar vidas e curar as pessoas também. Então, nós vamos fazer aqui umas considerações finais, e aí eu passo também aos irmãos para fazerem o fechamento aí do nosso estudo. Então, a gente viu aí que Jesus sempre contou com a presença dos opositores ao seu ministério terreno. Sempre ele teve ao seu lado aqueles que se opunham veementemente ao ministério terreno de Jesus. Mas Jesus veio, sem dúvida, trazer libertação aos que estavam oprimidos pela enfermidades, oprimidos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas os opositores de Jesus sempre tentaram dificultar o trabalho do Senhor. Mas interessante que ele, sendo Deus, resistiu às oposições na autoridade e no poder de Deus, que o Pai lhe otorgou, né, a ele todo o poder para que ele pudesse enfrentar essas oposições. E eu quero dizer também que hoje ainda nós enfrentamos oposições ao trabalho que fazemos na proclamação do Evangelho. Sempre vamos ter também oposições que temos que enfrentar. Mas quem tem o poder de libertar os que estão presos nas grades e correntes do pecado é o Senhor Jesus. Se formos fiéis a Ele, Ele vai usar as nossas vidas, né? E vai trazer libertação também nos dias de hoje para as pessoas que estão nas amarras do pecado, né?
se nós formos fiéis ao Senhor Jesus, se nós formos dependentes do Espírito Santo, se formos corajosos na proclamação da palavra do Senhor, nós também vamos vencer as oposições. E, com certeza, vidas serão libertas também em nossos dias. Nós estamos em tempos, em mês que fala sobre missão, né? Mês missionário. Nós já temos ouvido histórias de missionários. Hoje mesmo, na oração da madrugada, na SAF, pregou um missionário lá se não me engano, do Senegal, não lembro agora da onde que era, lá da África, e ele estava falando da grande oposição, né, que ele encontra lá no dia a dia do seu ministério. Mas ele também estava dizendo quantas vidas já foram libertadas pelo poder do Evangelho. Então, na ação e no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus, na fidelidade que temos com ele, na coragem de proclamar, nós também podemos ver muitas vidas sendo libertadas nos dias de hoje. Passo ao presbítero Valdenir para fazer a sua consideração aí. O que a gente aprendeu muito nesse texto, né, é que o que aconteceu ali com os fariseus, com os discípulos, né, a gente tira uma lição que muitas vezes, né, as tradições, o legalismo, isso pode impedir a gente de desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Ficar preso a essas tradições, assim como os fariseus ficaram presos, a falta de conhecimento impediu eles, muitas vezes, de ter uma proximidade com Jesus, de ter comunhão, de aceitar ele como rei, aceitar ele como Cristo, né? Como Salvador, porque eles ficaram presos ao legalismo, né? A essas tradições. Então, isso também pode acontecer com o ser humano hoje, né? Com as pessoas hoje, né? Isso aí pode afastar da boa comunhão com Cristo, né? E deixa de receber muitas bênçãos porque fica preso a essas tradições, né? Quantas pessoas que a gente vê que por causa da tradição familiar ou por falta de conhecimento, né, fica ali preso nessas coisas e não quer uma mudança de vida, não quer assim ter compromissos melhor com Deus, né? Porque meu pai era assim, antigamente era assim, eu fui criado dessa forma, minha família foi criada assim. Então, muitas vezes, ficar preso às tradições impede realmente de uma proximidade com Jesus. E Jesus ali, ele mostra, né, que é muito mais importante, né, foi muito mais importante ali a prática do bem, a caridade, a comunhão, o arrependimento, a cura, fazer a cura, a libertação aos cativos e oprimidos. Isso é muito mais importante do que ficar preso àquelas tradições, né? Então, eu acredito, assim, que o texto ele pode nos dar esse enriquecimento, né? E aqueles que nos ouvem também quebrar, né? Essas tradições, né? E ter realmente uma vida com Jesus, né? Com certeza é muito melhor do que ficar preso ao legalismo, a essas tradições familiares, né? E isso não vai trazer benefício nenhum. Só vai afastar da comunhão plena com Jesus, né? Então, fica aí, né, um resumo aí do nosso texto. E tenha todos aí um bom final de semana, uma boa noite a todos, ao pastor, ao presbítero Celso, na paz do Senhor. Amém. Boa noite. Presbítero Valdenir? Presbítero Celso? Nós aprendemos muito hoje que viver debaixo de tradições, muitas vezes, nós acabamos beneficiando o mal ao invés do bem. Esse é o grande perigo, né? E, por isso, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, este Evangelho de Marcos que nós estamos estudando, ele não trabalha a tradição,
mas ele trabalha a proclamação das boas novas de Jesus Cristo. Essas trazem vida e vida em abundância. Portanto, entre uma tradição que visa o mal e as boas novas de Cristo do Evangelho, que traz o bem, eu quero convidá-lo a ficar com o Evangelho de Jesus Cristo, porque este salva vidas. Deus abençoe. Tenham todos aí um final de semana, né, abençoado. Amém. A vida acima de tudo, né? A vida é mais importante do que uma lei, né? A lei está em prol da vida e não a vida em prol da lei, né? É o que Jesus disse aí. O Presbítero Celso faz uma oração encerrando para nós. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de falar do seu nome, ó Deus, de anunciar as boas novas do Evangelho, que traz vida, e vida em abundância, vida eterna. E é isso que nós proclamamos, ó Deus, aos quatro cantos, que através dessa rede social, ó Deus, sabemos que ela pode ir em todos os lugares deste mundo, que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Deus, e fazendo com que vidas possam estar ouvindo essa maravilhosa mensagem de Jesus Cristo, que inverteu o pensamento daquele povo que não estava preocupado com as boas novas, com o bem, mas Jesus Cristo, sim, ele estava e continua até hoje, primando pelo melhor para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, louvado seja o teu nome, por Jesus Cristo ter vindo a este mundo para morrer pelos nossos pecados e nos salvar da maldição eterna. Obrigado a Deus pela vida do pastor, do presbítero Valdemir. Obrigado pelas nossas vidas, ó Deus, que nos dispomos a estar na tua presença. Obrigado também pelos nossos ouvintes, que eles possam também tirarem uma grande lição para as suas vidas espirituais. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Tenhamos, então, uma boa noite, um bom final de semana para todos.